Bom Sucesso, na BR-101, ao lado do Atacadão em Guarulhos. Vem pra Rede Rio Postos de Combustíveis, com você aonde você estiver. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. O Plano Boa Viagem, que virou um clube de vantagens, tem um recado para você que quer migrar de plano e se tornar um associado. São mais de 1.500 empresas credenciadas em todo o Brasil oferecendo descontos e benefícios além de sorteios mensais. Faça parte você também do Clube de Vantagens Boa Viagem. Boa Viagem, mais que um plano, credibilidade. O cuidado da Unimed Campos está aqui na Baixada Campista, sempre perto de você. No Centro de Especialidades Unimed, Rua São Gonçalo 32, ao lado da Praça São Benedito, você realiza exames laboratoriais e consultas com excelentes profissionais da pediatria, ginecologia, obstetrícia e medicina da família. Agende pelo 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Planície Óleo, uma loja que traz um novo conceito em serviços automotivos, um espaço moderno, amplo e confortável, profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático e toda a linha de óleos originais e filtros, revisão em carros nacionais e importados, na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes, loja 28 de março aberta das 7 às 21 horas. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 30 de maio de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora
do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo e você pode conferir este programa também daqui a pouco em podcast, mas agora você assiste este programa pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, inclusive lá pelos chats de cada aplicativo desse, você interage com a gente também aqui durante todo o programa. Mais tarde, a partir das 17 horas, tem reprise na Plena TV. Parte do conteúdo de hoje sai amanhã também no Jornal Impresso Folha da Manhã. E agora você pode dar o comando aí, a Alexa, ouvir Folha FM, também no aplicativo exclusivo da Folha. Enfim, tem várias formas de você acompanhar, de assistir, de ouvir a Folha FM, de assistir pelas redes sociais, inclusive pela TV, pela Smart TV, pelo YouTube. É só você acessar o nosso canal aí também e assistir este programa todos os dias, claro, inclusive hoje. Sexta-feira, 30 de maio, são 7 horas e 8 minutos. Eu sou o Cláudio Nogueira, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã. Deixa eu só começar aqui com a previsão do tempo. Tem virada de tempo ontem, por volta de 7 horas da noite, começou aí a entrar um vento sul mais forte aqui pela área central da cidade e já trazendo aí essa queda na temperatura durante a noite. Previsão para hoje, máxima de 24, mínima de 20 graus. Agora aqui no centro faz 21 graus. Para o fim de semana, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê aí, porque na verdade é que aquela frente fria que já entrou desde quinta-feira lá no sul do país, não chegou aqui e naturalmente não vai chegar naquela proporção de, inclusive, aquela nevasca que caiu durante a noite, aquela neve que chegou em alguns pontos lá de Santa Catarina. Aqui a conversa é mais em cima um pouquinho no caso, né? É mais alta a temperatura. Já no sábado, 26 de máxima, 19 de mínima. Domingo, 29 de máxima e 19 de mínima. Não tem previsão de chuva, pelo menos por enquanto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Nós temos o prazer de receber, vamos conversar já com Mauro Silva. Mauro é jornalista, Mauro é ex-vereador em Campos e também secretário de Desenvolvimento de Campos. Vamos falar sobre exatamente esse tema que é pertinente aí à sua pasta, o desenvolvimento econômico, a queda na arrecadação dos royalties, essa previsão de queda que vem por aí, né? Tem a bacia aí de Campos produzindo menos, tem plataforma com problemas técnicos, tem plataforma interditada, então a gente está com uma projeção aí complicada e, claro, Campos ainda depende dos royalties em boa parte da sua arrecadação. Vamos falar também com o Mauro para ele analisar esse governo Vladimir II, as rusgas com o setor produtivo, né? Como é que anda esse relacionamento aí com esse setor produtivo. Teve aquele vídeo que Vladimir reclamou da estrada lá que o Superbom, né, Grupo Barcelos usa muito ali com caminhões pesados. Depois teve o vídeo já também dos dois juntos, o Vladimir e o próprio Joilson Barcelos. Enfim, vamos analisar todo esse contexto e, por fim, o Mauro fala e comenta sobre o protagonismo de Campos na política do estado do Rio, ele que já esteve lá no Palácio das Laranjeiras, ao lado ali de um dos maiores clubes do mundo, né? Vizinho ali do Tricolor. Enfim, e por fim pedi a Mauro para fazer também aí uma análise e alguns dados e números que o Aloysio traz sobre as pesquisas à eleição de 2026. Mauro, é jogo rápido, vamos só que trazer as manchetes hoje do portal folhão.com.br para a gente começar essa conversa que tenho certeza, sempre, como sempre, produtiva demais com você. Obrigado pela presença. 7 horas e 11 minutos. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada pelo ISO 9001-2015,
Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, inclusive com a vacina contra a gripe aí para os idosos, que é uma vacina especial. Também com o patrocínio de Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você, e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, destaque agora para você conferir também aqui com a gente. Suspensão da emergência da suspensão da emergência ginecológica não afetará gestantes, diz a direção do Hospital Plantadores de Cana. Secretaria de Saúde anunciou novo fluxo de atendimento na rede municipal a partir de amanhã. Velório de Dom Roberto Gomes Guimarães ocorre em Itaperuna. O bispo emérito de Campos faleceu na manhã de ontem, aos 89 anos. Bienal de Campos, com 3 substituições, começa hoje. Entre as mudanças, MV Bill vai substituir Zezé Mota. Evento começa daqui a pouco no CEPOP. Idoso fica ferido após ser atacado por cães da raça Pitbull em Campos. Ele foi socorrido, em estado grave, e foi encaminhado para o Ferreira Machado. Comissão aprova projeto de Caio Viana para conter avanço do mar em Atafona. Pampolha é eleito vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, uma semana depois, da sua posse como conselheiro. Suspeito de estuprar a própria filha é preso no Espírito Santo pela DEAN Campos. Corpo em estado de decomposição é encontrado também em Campos. Operação contra a fraude bancária e lavagem de dinheiro acontece em São João da Barra, foi ontem. Jovem é assassinado a tiros em Travessão. Imóvel antigo da Baixada Campista interditado pela Defesa Civil. E para fechar, Vladimir e Fijan debatem desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense. São essas algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. 7h14, sexta-feira, 30 de maio, fechando aí a semana. A gente tem o prazer de receber aqui o secretário de Desenvolvimento de Campos, jornalista, ex-vereador, Mauro Silva. Mauro, prazer, mais uma vez, registrar aqui você com a gente nesta edição de hoje do Folha no Ar. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, prazer falar com você, Cláudio, muito obrigado pela oportunidade, obrigado ao Grupo Folha da Manhã, 98.3, obrigado a Luiz, o prazer estar aqui nessa bancada conversando com vocês. Bom dia a todos. Aliás, sobre bancada, você também é mestre aqui entre a gente. Grande Mauro, apresentador do... Era NFTV, Mauro, naquela época? Até com o Dom jogava no Andaraí, né? Essa história aí. Tem saí da TV em 92. Bom. Aí é engraçado que às vezes eu passo por alguém na rua e falo, você está por onde? Você está sumido, não está na TV? É muito legal. Foi um colega nosso, né? Maurício, que era muito parecido comigo. Uhum. Aí ele continuou na TV. E aí criou uma confusão, eu já tinha saído muito tempo da televisão, e as pessoas falaram, você está sumido? Eu falei, poxa, estou sumido, estou 30 anos fora. É engraçado. Porque naquela época só tinha eu e o Rose Davi, no revezamento da TV. Era aquela escravidão que a gente aprendeu muito, né? Doideira. E também era Rede Globo, depois que veio, né? Depois que veio o SBT e tal, a Planície, que começou a difundir Record, mas naquela época a gente estava na casa das pessoas 24 horas por dia. Mas foi uma fase bela da minha vida. Ah, não entendo. Imagino que sim. Eu também tive a oportunidade de trabalhar na televisão, na TV Planície aqui do Grupo Folha. Folha. É, muito bom. O pessoal até hoje cobra também. Cláudio, cadê? Você está na televisão? Você é um cara tão bonito, de vídeo e tal. Que negócio, né? Falei, não, fica tranquilo, me assiste lá agora no YouTube, no Face, no Instagram da Folha. Enfim. É isso mesmo. Ninguém fala bonito, né? Mas eu falo aqui para você, entendeu, né? Ó.
Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio aqui e a gente começar, né, essa pauta de hoje, que está muito boa. Só esse primeiro bloco aqui, setor produtivo, essa coisa de desenvolvimento, é muito bom a gente falar sobre isso. O meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo, sempre bom poder recebê-lo aqui nessa bancada. Bom dia. Bom dia, Claudio Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, Mauro. Obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco nos 3 próximos blocos, embora a gente converse bastante, né? É verdade. É verdade. Sempre nos momentos onde o Grupo Folha teve mais polarização com o Grupo Garotinho, o Mauro sempre foi uma ponte aberta, eu mantive lá para tentar botar panos quentes quando em vez, né? Temos algumas histórias, né? Algumas histórias. Rebelião na caceragem da DP. É verdade, Aloysio. Enfim. É sempre um prazer falar com o Mauro, uma pessoa muito articulada, muito benquista, né, por todos os setores. Nosso bom dia especial ao ouvinte, né, telespectador pelo streaming e nas redes sociais. Bom dia especial aos professores, pais de alunos, que vão agora com os filhos da escola, ouvindo a 98.3 no rádio dos carros, os motoristas de aplicativo e taxistas. Mauro, agora, o difícil é começar essa sexta-feira, eu estou meio baqueado de virada de tempo, vendo que eu vi que o maior clube do mundo está ali na Laranjeiras e que Nogueira é bonito, né? Isso Muito bem aberto, né, Aloysio? Você ouve aquilo que você quer, que você não quer. É ao vivo, meu filho, tem como cortar, não. Ao vivo, não dá nem para editar. E olha que no tempo que ele trabalhou na TV Planície, o sogro dele chamava de Cláudio Bolão. Chico da rádio. Eu me lembro de ter visto alguns só para rir do Cláudio. Mas, enfim, mas ele emagreceu, agora virou atleta, né? Tá seguindo o Cristiano agora. É verdade, virou. Aloysio, assim, só da rebelião foi assim, só um fato, né, pitoresco da rebelião que você cobriu, a gente estava junto lá. Aí teve a rebelião em Campos, então, aí o garotinho falou assim, Mauro, vai para Campos, acompanha lá a rebelião, vai junto. Tá, falei, não, perfeitamente, governador. Aí vim para a rebelião, nós viemos, né, ali na 134, aquele negócio todo. Aí vim no helicóptero da Polícia Militar, aí veio o major falando, não, porque chegar lá, vou acontecer. Chegou aqui, rapaz, o major, na época, estava com um revólver na cintura, disparou o revólver na cintura, ele levou um tiro nas nádegas, voltou e a gente continuou cuidando da rebelião. Né? Então, assim, é difícil trabalhar, é complicado. Não é vou chegar, vou resolver, vou fazer, vou acontecer, não. O negócio foi complicado, mas foi um fato pitoresco que aconteceu na época lá. Mas vamos embora, só para deixar para depois, para a posteridade. Então, Mauro, a gente teve problema com 2 plataformas em Campos. Uma delas não afetou pouco, sim, porque pouca produção. O próprio Zé Maria Rangel esteve aqui e falou que jogamos o macacão no poço errado, né, que não rende muito. A outra não. A outra afetou. Vladimir falou isso ali no início de abril, foi questionado, né, mas de fato maio veio com pé zerada, né? Sim. Que é uma coisa que não acontecia desde o governo Rafael Diniz, né? Sim. E a despeito dos erros próprios do governo Rafael, foi, sem sombra de dúvida, uma das causas do insucesso do governo dele, né? No entanto, os royalties, essa relação entre pé e royalties, ao contrário do que pensa o leigo, ela não é uma ciência exata, né? Ela não tem proporção exata. Os royalties, no entanto, vieram com um pouco de aumento em relação ao mesmo período do ano passado. Mas, enfim, não é só Campos, Macaé, Quissamã, né, São João da Barra, Rio das Ostras, estão projetando um período de vacas magras. São todos municípios
municípios petrorrentistas, talvez Macaé tenha no ISS uma fonte alternativa das empresas de petróleo que estão lá. Sim. Mas os demais não têm. Os demais não têm. Como é que vocês pretendem, eu falo vocês, município, claro, pretendem enfrentar esse período? E até quando esse projeto que ele vai durar? Então, Aloysio, assim, é importante ressaltar que a gente já vem fazendo o dever de casa, né? Porque a dependência dos royalties nos últimos 5 anos, nós, em relação ao orçamento do município, nós diminuímos de 36% para 28%, né? Então, quer dizer, a gente gradativamente vem diminuindo a dependência dos royalties, porque é o dever de casa que é preciso ser feito, não só por Campos, mas por todos os municípios que dependem dos royalties. E isso a gente vem fazendo, né? Conseguimos diminuir essa dependência, esse já é um caminho, né? Também tramita, até em Brasília, um PL, projeto-lei de autoria do deputado Hugo Leal, que pede, que estima uma base de cálculo da revisão dos royalties nas participações especiais, e aí nós vamos, o Rio de Janeiro, para não perder 6 bilhões por ano, né? Que os royalties passem a ser calculados com base nos preços reais praticados no mercado. Então, se você vai ter os royalties preços praticados no mercado, a gente pode ter um aumento aí se passar esse projeto de lei do deputado Hugo Leal. Então, assim, se preparar, começar a ter alternativa para outras fontes de renda, porque os royalties, vai acabar. Não vai. Eu acho difícil acabar, não vai acabar tão cedo. Mas a gente precisa entender que precisamos fazer o dever de casa, diminuir custos, aumentar essa arrecadação com novos negócios, né? Com a nossa vocação, fazendo a nossa vocação para ter outras fontes de renda. E, assim, a previsão agora, nós tivemos uma queda do barril dos royalties, chegou a $60, né? Agora ele retomou um pouquinho, tá, mas chegou a $60. E a plataforma volta, segundo informações, ela volta a produzir, e a gente deve ter aí uma previsão pelo nosso secretário de petróleo, que deve aumentar em torno de 9% a 10% no próximo mês, talvez, é o que a gente espera. Vamos relembrar, são 2 plataformas, né? Sim. A P53, que foi interditada pela ANP no dia 17 de abril, né? Sim. E, posteriormente, um incêndio na PCH1, ou Chern1, né? Que chegou a deixar 32 petroleiros feridos, até inicialmente chegou o anúncio de morte, mas graças a Deus não se confirmou. E essa influi pouco. O problema está na P53, não é isso, Mauro? Olha, eu não sei te informar, mas eu tenho a informação que ela já começa, o problema é nela, mas ela já vai voltar a produzir, né? Então vai ter essa queda agora, mas depois ela volta a produzir. Essa é a informação que eu tenho, Luiz. Vladimir, aqui nesse programa, na entrevista, ele já havia falado comigo antes também sobre isso, mas ele também, isso que você falou do barril de petróleo, a gente sabe que é uma commodity internacional fixada por uma série de fatores imponderáveis, mas que o tarifaço do Trump teria afetado também o preço do barril de petróleo, em queda. Como é que você analisa essa influência? Olha, a influência vai ser sempre nos produtores de petróleo. O que acontecer no mundo, principalmente nos Estados Unidos, vai impactar no Brasil e em todo o mundo, né? Então, essa política do Trump, ela pode, em alguns pontos, na questão de taxação, ser benéfica ao Brasil, e em outros pontos, ser prejudicial. E eu entendo que, na questão dos royalties, né, eu acho que é prejudicial para a nossa economia. Mauro, e vamos mudar um pouco o disco, vamos falar dessas rusgas aí de Vladimir com o setor produtivo.
A Nogueira meio que já adiantou, né? Foi por conta ali da estrada de Campo Novo, em que nós vimos dentro da declaração. Primeiro, houve um protesto de moradores, né, pelas condições ruins da estrada, atiraram fogo em pneus e fecharam a estrada. Isso foi no dia 19, né? E a prefeitura soltou uma nota dizendo que mantém um relacionamento saudável, cordial e responsável com todas as entidades de classe de Campos. No entanto, o prefeito Vladimir, vou colocar aspas no que ele disse, né? É mais fácil. Eu fiz no calçadão uma praça linda em Campo Novo. A estrada eu já recapei 2 vezes. O que sempre destrói são as carretas do Superbom. Já foram lá reclamar com eles? Isso também vai ajudar muito. Fecha aspas. E gerou uma reação das entidades de classe, né? Em nota repudiando essas declarações de Vladimir. Posteriormente, tenho certeza que você atuou nesse meio de campo, teve um encontro ali entre Vladimir e Joilson, e os panos quentes foram colocados. Como é que você analisa esse episódio? Olha, eu analiso, isso é um episódio isolado, tá, Luiz? É um episódio isolado. O Vladimir tem um profundo respeito pelas instituições, principalmente, né, pelas instituições de Campos. O nosso relacionamento com todas as entidades é um excelente, é um bom relacionamento. Então, assim, eu acho que foi um fato isolado. O Vladimir, todo mundo tem dias bons e dias maus. Talvez ele não estava num bom dia e falou isso. Mas o que eu quero assim ressaltar, o Vladimir tem muitas virtudes e tem também alguns defeitos. O que eu quero ressaltar é a capacidade que ele tem de rever algumas coisas. E ele, com certeza, entendeu que foi uma colocação, não foi uma colocação feliz, e ele esteve com o Joilson, esteve com o Grupo Barcelos, que gera mais de 3 mil empregos na região, e pediu até, ele falou que não estava no momento bom, pediu desculpas e a vida que segue. Eu acho que é a grande virtude, e que eu considero uma das grandes virtudes do Vladimir, é rever alguma coisa, é pedir desculpas, é seguir em frente, porque todos seres humanos, nós somos seres humanos, nós cometemos alguns equívocos, e não estava no dia bom. Mas isso é um fato isolado, que foi superado, já tiveram juntos, né? Realmente, a dificuldade que o município passa, e aquela estrada lá é uma estrada que já foram feitas algumas intervenções, precisamos fazer uma intervenção definitiva, porque lá precisa fazer um trabalho onde você precisa escoar, fazer uma drenagem no local. Foi uma equipe lá no local para fazer o levantamento. Eu acho que foi um fato superado e que não deve ser... não vejo nem como rusga, vejo como um momento que foi superado e um fato isolado, e a gente vai continuar sempre tendo esse profundo respeito, essa atuação com as entidades, que é o que o Vladimir sempre prezou, né? Então, assim, a gente tem dificuldades. Você vê que nós temos dificuldades, por exemplo, na estrada dos ceramistas, que é obra do DR e o órgão não faz. Então, não só o município como o Estado, a gente tem algumas dificuldades que precisam ser superadas, e as prioridades que precisam ser colocadas. Então, eu acho que isso está superado. Vladimir e Joilson estiveram juntos, o Grupo Barcelos, nosso respeito a todos os grupos em Campos que geram a economia, que geram riqueza, e precisamos mesmo cuidar das estradas, e aproveito para fazer o apelo aí na questão da estrada dos ceramistas, que vai impactar muito na nossa cidade. Foi feito um pedido, nós já encaminhamos para as instituições, que nós vamos ter que, mais uma vez, se não houver uma intervenção do DR no para e siga, na rodovia dos ceramistas, vão ter que proibir a passagem de caminhões pesados pela cidade. Então, assim, nós estamos num momento delicado que precisamos da compreensão
e da união do município com o Estado para fazer essa intervenção, para não prejudicar ainda mais o município. Ô Mauro, pegando um gancho sobre essa estrada do ceramista, a gente sempre questiona muito aqui, por que não, assim, eu fico imaginando e comparando, por exemplo, a BR que passou boa parte desse trecho dela entre Itaguaí, por aí, até aqui a região sendo duplicada. Eu fico imaginando se tiver de fechar essa BR totalmente sem poder passar nada por conta de reforma. Ali, tecnicamente, você chegou a se aprofundar nesse assunto, porque implica muito no desenvolvimento de Campos, em toda essa estrutura que Campos tem aqui, e o perigo de acidentes, e como já aconteceu, fatais de atropelamento dessas carretas em caso de bicicleta, por exemplo. E assim, é uma coisa muito absurda não ter o pare e siga ali. Você chegou a se aprofundar nesse caso, porque é muito técnico também, né? Eu não sou nenhum especialista. Eu te confesso que não teria uma capacidade técnica para discutir. O que eu posso dizer, do ponto de vista, como qualquer leigo pode dizer, na questão de estrutura e de obra, é que sempre foi feito assim. E se não puder fazer assim, qual seria a alternativa? Se não pudesse um siga, um pare e siga. Então, eu acho que é uma questão que nós temos a tecnologia, hoje a questão de obra é uma coisa muito avançada, Cláudio. Então, é inconcebível nos dias de hoje você não ter uma alternativa de um pare e siga numa intervenção numa rodovia que está aí há mais de um ano fazendo, e nós tivemos, na primeira vez, houve a interrupção do trânsito passando pela cidade, foi dado um prazo, foi conversou, voltou, deu um novo prazo, e agora sim, estão acabando com as nossas vias principais. E o custo de manutenção para o município está cada vez mais alto em relação à infraestrutura. Então é preciso, que a gente quer, buscar uma solução. Mas, até agora, a gente não conseguiu. O Vladimir conversou com o presidente do DR, mandou o ofício a semana passada para tentar resolver o problema, mas até agora, nesse momento, nós não tivemos a informação de que eles pudessem fazer o pare e siga ou dar uma alternativa junto à BR estadual. Nogueira, você falou que queria entrar em desenvolvimento econômico? Vamos lá. Se você me permite, então, Vladimir falou nesse programa, mas aí eu vou pedir desculpas porque eu não consegui lembrar e nem deu tempo de pesquisar qual que seria, mas tenho quase certeza que foi no ano passado, período eleitoral ainda, pré-candidatura, a gente ouvindo todos os pré-candidatos, e o Vladimir chegou a falar sobre, e assim, é muita cobrança da gente, naturalmente sua é muito maior, claro, evidente. Por que Campos não tem indústria? Por que Campos não tem um parque industrial, não tem uma zona especial de negócio? E Vladimir falou aqui nesse programa que a esperança de Campos ter uma chegada de indústria seria pelo terminal ali de Barra do Furado. Como é que está aquela situação? E ele, inclusive, chegou a citar uma empresa que já tinha a intenção de investir ali uma grana bem importante, significativa. Como é que está aquela situação, Mauro? E aí eu acho que nessa pergunta mais englobada aí, coloca essa zona especial de negócio, essa questão das indústrias de Campos. De fato, é a única porta de entrada para a indústria de Campos, seria aquela região ali de Barra do Furado para a gente? Olha só, Cláudio, assim, nós vamos lembrar que Campos foram abertas mais de 6.500 empresas em Campos nos últimos 4 anos, né? Então, assim, o mesmo emprego que a gente tem na indústria é o emprego que nós temos na mão de obra, prestação de serviço. Então, necessariamente, simbolicamente, a gente quer ver uma indústria instalada em Campos. Queremos, lógico que queremos. Precisamos lembrar também que as indústrias, elas hoje estão praticamente automatizadas, né? Então, a geração de serviço, nós temos um viés, uma vocação para a geração de serviço, para a abertura de novas empresas, como falei, 6.500 novas empresas abertas. E na nossa percepção, no trabalho, na massa salarial que a gente vem colocando e que Campos tem, por exemplo, hoje sai o pagamento.
O pagamento hoje são mais de 120 milhões na conta de servidores, aquecendo a economia. A indústria, a gente precisa ter a matéria-prima, e a indústria vai vir. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu não vejo, assim, a gente cria essa questão de trazer a indústria, mas a gente está gerando emprego através do serviço, através do MEI, através da capacitação e, né, através de novos negócios. Por exemplo, a gente quer depender cada vez menos dos royalties e passar a transição para a energia limpa. Como o Vladimir anunciou aqui, uma empresa que vai investir algo em torno de 2 bilhões para gerar novos empregos. A questão que também foi colocada, a questão da florestal. Quando falo florestal, não é só eucalipto, é florestal, são silvicultura como um todo, na questão do café, de outras culturas. Então, eu acho que a gente precisa fortalecer a nossa economia, como está sendo fortalecida. Nós temos grandes empresas que estão instaladas em Campos, que prestam serviço para a Petrobras, para o Porto do Açúcar. Nós temos, por exemplo, uma empresa na Codim que tem cerca de 1.500 funcionários e que é uma fornecedora da Petrobras. Então, a gente tem as empresas que prestam serviço e gera a nossa economia, movimenta a nossa economia através do serviço, através do pequeno negócio, que a gente não pode deixar de levar em consideração. E vamos buscar trazer a indústria a partir da matéria-prima. Então, eu acho que vamos continuar fazendo esse trabalho, injetando na economia e criando possibilidades na capacitação que a gente tem feito com o MEI, e aproveito a oportunidade aqui para agradecer a um grande parceiro, que é o SEBRAE, né, que nós tivemos 14 mil empregos em 4 anos e mais de 10 mil MEIs foram abertos. Pequeno MEI, quando ele abre, quando a gente abre o MEI, a gente tem uma capacitação e um treinamento junto com o SEBRAE, o que mostra a nossa boa relação com as instituições. Então, isso para a gente também é importante. Campos está silenciosamente tendo uma economia pujante e é nisso que a gente precisa trabalhar. É na questão dos pequenos negócios, enquanto a gente não tem uma fábrica para chamar de nossa. Eu acho que isso está mais no consciente das pessoas, né? E eu acredito também que com o novo imposto, com o IVA, começa a implantar em 2026 agora e vai até 2033, onde há a unificação dos impostos, onde vai acabar aquela vantagem, você se instalar em Campos, ou no Nordeste, onde você tem incentivos, ou no Espírito Santo, onde zerar o jogo. Eu acredito que Campos, pela localização estratégica, por estar no eixo da BR-101, por a gente vai poder agora estar mais próximo do mercado consumidor. Então, essas diferenças competitivas para atrair novos negócios vai ficar 0-0. E aí eu acho que, nesse momento, a gente tem a possibilidade de crescer e de conquistar novas empresas, novas indústrias para o município. Mauro, tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp do programa, que você participa também, e do blog Opiniões, do William Passos. Ele coloca aqui para você. Fugiu aqui a pergunta. Aqui, achei. Bom dia, Mauro. Bom dia. O Cadete de Abril saiu na quarta-feira, 28, em Campos, liderando a geração de emprego CLT no Norte Fluminense, à frente de Macaé, e posicionando-se em Abril como a terceira geração no estado. Somente atrás do Rio, município do Rio, né? E de Nova Iguaçu. A estrutura do mercado de trabalho do município demonstra que Campos é uma economia de serviços, como você acabou de falar, que recebe royalties da indústria do petróleo, porém, com forte impacto do emprego na cadeia de cana-de-açúcar, cujo ciclo de contratação das usinas está tendo início em maio. Além disso, em Campos reside uma parcela da população que trabalha em Macaé e no Porto do Açúcar. Como você avalia os desafios do desenvolvimento do município e o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento nos últimos anos? Obrigado. William Passos, geógrafo, com especialização do doutorado em estatística no IBGE.
Assim, obrigado pela pergunta, William. A questão na geração do município, que é o índice, né, que a gente tem, o INDEL, que é o índice local, de dinâmica local, o INDEL que a gente teve com o professor da UF, no centro da UF. Alcimar. Isso, Alcimar, que as pessoas, elas trabalham em Macaé, elas trabalham no Porto do Açu, mas elas geram economia em Campos, elas consomem em Campos, porque Campos é a infraestrutura, né? Campos, onde a gente tem as melhores redes hospitalares, nós temos uma rede boa de hospital, tanto público quanto privado. Campos, nós temos boas escolas, né? Então, assim, o consumo em Campos, ele é cada vez maior. Aqui perto de casa, por exemplo, já está sendo construído o Atenas Mall, já está construindo um novo shopping. Então, estão chegando empresas de distribuição para Campos. Esses dias eu tive com o dono do galpão aqui de logística, que me falou, Mauro, nós estamos fazendo lá um galpão onde vamos abrigar a Tecnip, para um galpão na entrada da cidade. Já tem outros empresários querendo fazer um distrito privado também, comercial e industrial. Então, é o consumo, que o professor William, que o consumo em Campos está acontecendo, porque é aqui que é o polo. Então, esse índice de dinâmica local que está fazendo a diferença no mercado e que está fazendo com que Campos tenha a sua economia cada vez maior e mais pujante. E a gente tem que colocar que nós temos também a possibilidade, né, nesses novos investimentos que estão chegando para Campos, de gerar um emprego mais qualificado, que é o que a gente busca. E o emprego qualificado a gente busca sempre através das nossas instituições. Nós temos muitos doutores em Campos, né? Nós temos a UENF, nós temos o IFE, nós temos os institutos que geram o saber. E isso a gente está explorando e está se aproximando para que a gente coloque, que a gente possa definitivamente trabalhar no ramo de desenvolvimento e inovação, né? Onde nós vamos unir a chamada tríplice hélice, universidades, poder público e empresas, no ambiente de sinergia para incentivar a criação de startups. Porque nós temos muitas startups em Campos e nós estamos gerando a informação e gerar a economia através da inovação tecnológica, que é um dos viés, além do agronegócio, da agricultura, que a gente precisa continuar focando. Então, esse crescimento que a gente está fazendo, esse diálogo, é um diálogo com a academia, com as instituições, que vai permitir que a gente crie um ambiente melhor de negócio para a nossa cidade, né? Nós estamos com os números de abril que indicam a firme retomada da empregabilidade, né? Por ser um polo regional, a cidade aproveita positivamente o incremento da massa ampliada de salário, que são os rendimentos de trabalho, ganhos na aposentadoria. Então, nós temos muita coisa com o professor Alcimar, do NUPERJ, que está colocando essas questões que a gente deve observar no crescimento de Campos. E a questão da indústria, a gente quer, evidentemente, mas a economia está forte cada vez maior, Luiz. Esse é o meu entendimento e é o que a gente está trabalhando para isso. Só para lembrar, eu sei que no Nogueira que encerra o bloco, a gente tem que virar a chave. Sim. William trabalha no PERJ junto ao Alcimar Ribeiro, né? Trabalha lá junto. E tem aqui um comentário, uma informação que eu não sabia. Quero dividir com o Nogueira também, não sei se o Nogueira sabia, e também com o ouvinte, com o leitor. Gildo Henrique comenta aqui: prazer em ver e ouvir o meu ex-soldado José, Cabo José, Mauro Silva. Gildo Henrique é uma pessoa extraordinária, sargento dos melhores quadros do Exército Brasileiro, conhece o Brasil todo, Gildo, um artista, um poeta. Gildo é extraordinário, prazer, Gildo, muito, muito bom aí a sua intervenção, obrigado. E o Exército é aprendizado, né?
Luiz, no Exército a gente tem história para contar. Eu falo para Didi, para minha mulher, as crianças tinham que servir Exército. Pelo amor de Deus, não vai servir, tem que servir. Exército é muito bom. O Exército é uma coisa que... A minha vida é antes e depois do Exército. Assim, quando a gente tinha... Um dia eu parei, quem nem sabe, não existe mais o Rural da Lapa, Farazão era muito parecido comigo, narigudo, né, cabelo baixinho. Chegaram uma vez, e aí, soldado, agora eu vou te bater, porque você, né, tirou onda comigo lá no Exército, era Fará, me confundido com Fará, quase que eu apanhei no Exército uma vez, porque Fará sempre foi meio estouradão, hoje ele é calmo, tal, pai de família, mas eu quase apanhei uma vez por ele. Mas fiz muito bons amigos no Exército. Obrigado a Gildo aí, é uma lembrança, uma memória afetiva muito grande. Muito bom. Eu não sabia também, não. Eu tinha lido o comentário aqui. Seu áudio. Ele está sem áudio aí. Perdão. Desculpa, perdão. Eu não sabia também. Eu tinha lido o comentário aqui do Gildo, mas fiquei na expectativa que a luz rolou aí. Mauro... Não, eu legal, adoro. Legal. Andei 52 quilômetros com fuzil, com tudo. Aí eu também. A gente aprendeu. Vou marchar som. Exército Brasileiro. Então, se gritar selva, você... Selva sai correndo. Pelotas, pelotão de operações faciais. Boa. Legal. Gente, aqui, são 7h48. Eu não sei se Alcimar... Vamos ao intervalo, rapidinho. Só me permito aqui. Eu não sei se Alcimar está ouvindo ou assistindo o programa, mas e também se mandou para vocês. Ele mandou aqui no privado uma última publicação dele lá no Coneflu, né, que é o blog aí que ele tem, Coneflu, Conjuntura Econômica Fluminense, e aí, justamente sacramentando o que você falou aí, ó, a mesorregião norte fluminense gerou 4,9 mil empregos de janeiro a abril deste ano. O saldo de 1.651 empregos só em abril. Exatamente como você falou, Mauro. Não, isso é então bom. Tá aqui. São 7h49 e tem uma outra coisa. Quem falou muito aqui, a Luísa se lembra, foi Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras. Sim. Ele falou que Campos é uma das mais espetaculares vitrines do Brasil. Cortado por duas BRs, né? 101 e a 356. E tem o porto, tem o aeroporto, enfim, temos tudo para estar expondo aí grandes produtos, serviços, empresas, indústrias aqui na nossa vitrine. Eu acho que é por aí. E Paraíba, que é muito mal aproveitado. Bem lembrado, exatamente. Nós somos uma... O meu pai fala que ia ver na Tafona, esperava o pai dele de chata navegando pelo Paraíba. Eu estou falando desde os anos 50 do século XX. Um rio como Paraíba. Transporte de carga que você pode fazer por ele, cara, não precisa nem motor, é só seguir o rio. Inclusive para esse problema que você falou, para preservar a infraestrutura da BR-356. Tudo que vai de Campos para Santa Barra pode ir pelo Rio. E já foi. Os nossos avós e bisavós, nós que desaprendemos esse caminho, né? Verdade. E você vê que ali, ó, na beira do rio tinha que ter, né? Era um local para ter prédios maravilhosos. Tem alguns, né? Você vê que em Guarulhos tem um prédio, lembra que tem um prédio, o Concorde, que é um prédio maravilhoso, espetacular. Um dos melhores prédios, né, na época de campo, um prédio que foi feito depois de uma viagem que o Maurício, né, do Campus Shopping, voltou do Campus Shopping, ele retornou da viagem a Paris, né, e fez o Concorde, porque para contemplar o Rio Paraíba. Os rios são contemplados no mundo todo, né, Luiz? Você que é uma pessoa que viaja muito, que conhece, os rios são aproveitados de forma extraordinária. O nosso Rio Paraíba ainda não se criou essa cultura, mas eu acho que talvez para os nossos netos entender esse valor. Me falaram aqui uma vez, eu não me lembro quem, que a gente fica muito de costas para o rio. É um negócio impressionante.
né? Não, a frase é de Gilberto Freire, autor de Casa Grande e Senzala. As casas brasileiras, até o século XIX, à frente das casas era o rio. Só da Baronesa. Sim, a entrada da Baronesa é para o rio, não é para a estrada. É verdade. E ele completa, a partir do século XX, viraram-lhe as nádegas, né? As casas viraram as nádegas para os rios. Literalmente jogaram o que é produzido por elas dentro do rio. A frase do Gilberto Freire. Muito boa. Nossa. Tempo real. Gente, 7h52. Pausa rápida aqui na conversa. A gente segue. Então é com o Capitão Mauro ou é Cabo Mauro, né? Não, é soldado. É soldado. Então, depois eu quero saber mais história aí da caserna entre vocês e Gilda, aí eu quero saber mais história. Não, o Gilda é duro, ele é. Como dizia lá no exército, tirava o couro da gente, lá ele não é nada. Soldado, flexão de pé 2, sentado 2, olha, eu sofri 82 saindo da ditadura, pô, esquece, né? Bom, legal. 7h52, a gente, como a gente disse mais cedo, não é? É ao vivo, não tem como segurar, não. Foi. Nada a ver. Sabe que você viu o exército também, que ninguém sabe disso, chegou o posto de 3º sargento? Você serviu o exército? Não, eu fiz prova para SpaceX, mas não serviu o exército não, queria ser oficial. Tá. Quem serviu foi Aristides Sofiati. Aristides? O pai dele é militar, e ele foi 3º sargento. Não sabia que ele tinha servido o exército. Legal. Aliás, Aristides, que você falou, tá lá olha que maravilha, né? Lá no Portugal foi meu conscrito lá. Quando ele chegou lá para fazer a inscrição para o Exército, eu dei uma dura nele lá, mas está tudo certo. Por isso que quando ele passa, vou te pegar, vai sim. Bom, gente, 7h53. Pausa rápida, a gente segue com Folha no Ar logo a seguir, após o intervalo. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Voltamos a seguir, mas tem uma dica agora da equipe, toda a equipe da Nauta XP trabalha diariamente para produzir, para levar até você as melhores oportunidades de investimento, com maior rentabilidade e total segurança. Confira, a gente volta a seguir. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. Essa dica é para você que é empresário. É crucial para as empresas investir o seu caixa de